Olá, amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo e a graça, a unção do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo mais um dia ao nosso desafio da Bíblia, que consiste em nós lermos a palavra de Deus completa. Você não escutou errado não, já tem playlist aí no canal, já há algum tempinho, hein? Do Evangelho de São João, playlist e pós-playlist de cada capítulo de São João. Primeira, segunda e terceira carta de São João também. Então coloque quando você estiver ali trabalhando, você entra no canal, abre as playlists e você procura a que você quer escutar, a que você quer assistir. Tem muito conteúdo aí no canal. E também aqui é um canal Romeiro, por isso tem muito conteúdo aí de ônibus de Romeiro, de conversa com Romeiro, do horto do Padre Cícero, das nossas romarias, das procissões que acontecem aqui em Juazeiro do Norte, da terra do Padrinho. Então forte abraço para você, Romeiro, que nos acompanha de tantos estados aqui no entorno do Ceará, por que não dizer do Brasil todo. Forte abraço para você. Já peço, se inscreva, deixa o like, comente e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E nós estamos unidos, reunidos em um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para Ti, agora e para todos sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 21, versículo do 20 ao 22, que diz assim: E depois de assim ter falado, acrescentou: segue-me. Voltando-se Pedro, viu-o e seguia aquele discípulo que Jesus amava, aquele que estivera reclinado sobre o seu peito durante a ceia. E lhe perguntou: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo-o, Pedro perguntou: Jesus, Senhor, e este? Que será dele? Respondeu-lhe Jesus: que te importa se eu quero que ele fique, até que eu venhas? Segue-me tu. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o evangelista João, que é o evangelista dos detalhes, entende-se que esse capítulo 21 não foi ele que escreveu literalmente falando, mas um dos seus discípulos. Então, um dos seguidores de Cristo e que era discípulo de João, que estava presente, que viu, né? Ou que escutou de João falar essas coisas e acabou escrevendo. Por isso que esse capítulo 21 tem por subtítulo uma divisão na tradução na Bíblia da Ave Maria, chamado apêndice. Então, Jesus tinha feito as perguntas a Pedro. Se você não viu o vídeo passado, veja, pois é uma sequência. Se ele o amava. Jesus fez a pergunta, Pedro responde: eu te amo, Jesus, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Tá aí, veja os vídeos passados, pois é uma sequência. No vídeo passado nós falamos a respeito do segmento da missão, dos sabores e dessabores da missão. E agora ficou um trechinho muito pequenininho do versículo 19, que diz: e depois de assim ter falado, acrescentou: segue-me. Jesus tinha falado para Pedro o que iria acontecer com ele, e depois disso, segue-me. Esse segue-me é uma ordem de Cristo para mim e para você. Jesus está nos chamando a segui-lo. Você está disposto a seguir Jesus? Olha o que aconteceu. Voltando-se, ele estava caminhando. Voltando-se Pedro, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, aquele que estivera reclinando sobre o peito de Jesus durante a ceia, e perguntou: Senhor, quem é que há de trair? Né? O evangelista ou discípulo de Jesus, de João, deixa por escrito, retratando quem era aquele discípulo que seguia também, quem era aquele apóstolo que seguia também, aquele que Jesus amava. Esse apóstolo, essa pessoa que Jesus amava, quem é? Sou eu e você, que temos que segui-lo. E é interessante você ver as características. Quais são as minhas características? Quais são as suas características diante de Jesus? Realmente nós somos um novo Cristo? Olha as características: aquele que tinha reclinado sobre o peito de Jesus durante a ceia, aquele que escutou as batidas do coração de Jesus, aquele que perguntou a Jesus quem era que iria trair. Então está aqui um contexto de uma escrita em que a gente pode mergulhar e analisar os fatos. E aí ele termina dizendo, aliás, ele vai dizer: vendo-o, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e este?
Pedro olha para Jesus, ele já tinha conversado, já tinha tido um diálogo ali. Pedro nota que vem João ali, e Pedro pergunta: e esse que está nos seguindo, que será dele? Pedro tinha entendido já a missão dele. Pedro tinha talvez até entendido que a missão que Jesus estava dando a ele, que ele estava abraçando ali, iria ser causa do seu martírio, da sua morte, por causa de Jesus. E aí Pedro vai dizer: e esse aqui, Jesus, o que vai ser dele? Por que ele diz? Porque Jesus, os apóstolos também perceberam que Jesus tinha um afeto muito grande por João. Era diferente dos outros? Não, porque o amor de Deus é incondicional. Porém, a expressão de amor que João tinha para com Jesus era muito maior do que os outros, E não existe essa, por exemplo, de um pai de família ter um filho que ele ama mais. Não, tem filho que é mais afetuoso com relação ao amor afetivo. Outros não são tão afetivos. Então essa proximidade ela acontece de maneira natural, Assim era João, ele era muito afetuoso. O encontro que ele teve com Jesus foi tão grande que ele não quis se separar do seu mestre, até na hora da morte. Ele foi aquele que ficou aos pés da cruz. Os outros todos correram, foram embora, se afastaram. Pedro traiu, e João não. Então os apóstolos também perceberam isso, quem era João de verdade. E Pedro, entendendo a missão que Jesus tinha dado a ele, Pedro queria também entender: e a esse, que missão é dada a ele? Que ele vai, qual a função, Jesus, que ele vai dispor aqui, depois que a gente der continuidade à missão, a tua missão aqui nessa terra? E aí Jesus vai responder: que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Jesus ele foi até um pouco grosseiro, rude aqui com Pedro. Pedro queria saber demais das coisas. E Pedro é esse camarada ousado mesmo. Pedro é esse camarada que quer saber das coisas. Assim é a igreja. A igreja não se deixa levar pelas ondas, pelos ventos da vida, da sociedade. Não. Ela quer saber das coisas. Ela vai a fundo nos seus estudos, Assim é a igreja. Assim deve ser o povo de Deus. Um povo pé no chão. Fé em Deus e pé no chão. Tem que ser assim, Não pode, inclusive Santo Agostinho ele vai ter um ensinamento falando a respeito da fé e da razão, que são um pássaro que voa com duas asas, fé e razão. Ninguém pode caminhar só com fé. O passarinho não consegue voar com uma asa só. E também não pode ter apenas razão. Não pode ter apenas o conhecimento, a ciência. Não, tem que ter fé também, Só assim o passarinho vai conseguir alçar voo, caminhando com a fé e com a razão. Ou seja, ter fé, mas também ter o pé no chão, não ser alienado. Então Jesus vai dizer: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que isso te importa? Então, depois dessa palavra de Jesus, correu um boato lá entre os discípulos e os apóstolos de que João não iria morrer. Realmente João, ele não morreu como mártir da fé. Ele morreu aprisionado de velhice na ilha de Patmos. Foi lá onde ele escreveu o livro do Apocalipse, João morreu de morte natural. Foi o único dos apóstolos que não morreu mártir da fé. Ele morreu de morte natural. E daí Jesus vai dizer: o que isso te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Então correu-se esse boato e todos nós, assim como igreja, esperamos Jesus voltar. Cabe a mim e a você obedecer essa ordem de Jesus que diz: segue-me. Eu pergunto: você está seguindo Jesus? Eu estou seguindo Jesus? No segmento de Jesus, o meu comportamento, o meu testemunho de vida condiz com alguém que segue Jesus? É necessário percebermos isso aí, porque tem muitos falsos pastores, tem muitos falsos líderes, tem muitas pessoas que dizem que seguem Jesus, mas que a vida é um destroço só, Então nós temos que ter muito cuidado de primeiro dar o exemplo. Santo Agostinho vai dizer que as palavras podem até convencer, mas é o testemunho que arrasta. É o testemunho de pessoas que arrasta outros para Cristo. É a vida acertada das pessoas, de uma pessoa em Deus,
que atrai outras pessoas. É a vida de santidade. Por isso que o Papa Bento XVI e também o Papa São João Paulo II disse o seguinte: a igreja não precisa de revolucionário, não necessita de uma grande revolução na igreja. O que revoluciona a igreja e o que revoluciona as pessoas são os santos. Quer fazer uma revolução na sua igreja, na sua cidade, na sua paróquia, na sua diocese? Busque a Deus em santidade. Dê testemunho do grande amor que você tem para com Deus. Vem e segue-me. Cabe a nós apenas seguir Jesus sem questioná-lo. Obedecer à missão de Cristo aqui nessa terra sem questioná-lo. Dá sempre o nosso sim. Façamos a nossa meditação interior. E aqui, Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença. Reze comigo, pedindo, Senhor, aqui a graça do Teu Santo Espírito. Pedi, Senhor, que Tu derrames o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, sobre esse irmão que está vendo agora. Sim, Senhor nosso Deus, faz cair por terra todo conceito formado, conceito errado a respeito da fé e da igreja, conceito formado a respeito da igreja, da fé, da convivência dos irmãos. Dá-me a graça, Senhor, de não me apegar a pessoas, mas a Ti. E dá-me a graça de, nesse apego a Ti, poder dar testemunho do Teu amor. Ser um novo Cristo aqui nessa terra. Sim, Senhor, aquilo que eu preciso deixar para trás, que realmente eu deixo, com relação ao pecado, as amizades que não convêm, as coisas que estou vendo, Senhor, que não convém, ouvindo que não convém, praticando que não convém. Dá-me a graça de ser inteiramente Teu. Dá-me a graça de testemunhar muito mais do que falar, e que as coisas na minha vida aconteçam naturalmente, sem forçação de barra nenhuma. Senhor meu Deus, eu Te louvo e Te agradeço pela Tua santa palavra e pelo entendimento que o Senhor está me dando dela. Louvado sejas Tu, agora e para todo sempre. Amém. Continue a sua oração, Deus lhe abençoe e até amanhã.